Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 19 de novembro de 2024 e hoje eu gostaria de refletir com você a respeito do tema filhos. Você pode reparar que todo governo ditatorial, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é desestruturar as famílias. E uma forma dessa desestruturação é incentivar que as famílias tenham cada vez menos filhos. Por quê? Porque uma família numerosa, unida e firme, é muito difícil você quebrar aquela célula. Então, quanto menos filhos a pessoa tiver, quanto menor for a família, mais fácil de o Estado controlar aquela sociedade ali. E isso é muito antigo. Essa estratégia é de anos atrás. Mas antes de falarmos disso, eu queria só mostrar para você uma pesquisa que saiu em 2006. Nós teremos depois diversas pesquisas nessa mesma toada, que vai dizer o seguinte, prestem atenção no título. Ter muitos filhos prejudica a saúde dos pais, diz estudo. Ter muitos filhos prejudica a saúde dos pais, em especial das mães, sugere um estudo de pesquisadores austríacos. E depois nós veremos aqui diversas reportagens ou estudos que falam a respeito disso, te trazendo ali uma desmotivação para ter filhos e muitos filhos também. E aqui eles colocam alguns itens que vão tentar corroborar essa dificuldade de ter uma família grande e te desincentivar a isso. Então, por exemplo, custos como a educação, alimentação, vestuário e criação, medo de não ser um bom pai ou mãe, priorizar a carreira, evitar erros do passado, fim da vida social, pressão da família, dos amigos, etc. Tudo isso eles colocam aqui como itens para você pensar muito bem antes de ter filhos e, se for ter, que tenha aí um, no máximo dois, e pare por aí. Então eles vão te incentivar a não ter muitos filhos. E você percebe, por meio da sociedade em que nós vivemos, que sempre quando você fala que quer ter muitos filhos, as pessoas já falam, já te olham diferente, já falam assim, ó, tem certeza? Dá muito trabalho, hoje em dia o mundo está muito difícil, muita violência, tudo é caro, e vão colocando diversos empecilhos. É engraçado que se nós pegarmos a Bíblia, nós teremos uma ordem para crescer e multiplicar antes da queda, aquela ordem dada a Adão e Eva, e depois da queda, depois da entrada do pecado no mundo, nós temos a mesma ordem que foi dada a Noé, depois do dilúvio. Então a ordem para crescer e multiplicar continua de pé. E olha que interessante, essa semana eu estava fazendo a minha devocional, lendo o livro de Êxodo, e eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas teve algo que me chamou muito a atenção ali. Depois nós vamos ler o texto, mas só para já te contextualizar. Quando o povo hebreu estava vivendo na região do Egito e aquele faraó que foi bom para José, quando ele saiu e entrou outro que não conhecia José, a coisa começou a ficar complicada para o povo hebreu. Por quê? Porque os egípcios viam que o povo hebreu estava crescendo muito e se tornando poderoso, e isso poderia ser um risco para os egípcios. Então eles traçam algumas estratégias. E a primeira dela, que foi a que me chamou a atenção, era aumentar a dificuldade em cima do povo para que eles deixassem de ter filhos. A segunda estratégia, ordenar que as parteiras hebreias, quando fossem fazer os partos das mulheres hebreias, se o filho fosse homem, para que elas matassem esses filhos. E a terceira estratégia foi dar a ordem para o próprio povo egípcio para matar os filhos homens dos hebreus. Tudo isso visando diminuir o povo e logo torná-lo mais fraco. Mas veja que interessante o texto. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículos de 8 a 14.
Eu vou ler aqui na versão NVI, a nova versão internacional, que traz uma clareza um pouco maior. Vejam aqui o que diz o texto. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Então, quando nós analisamos esse texto, nós vemos que a primeira estratégia para reduzir o povo hebreu e torná-lo mais fraco foi aumentar as dificuldades da vida deles para que eles deixassem de ter filhos. Mas não foi isso que aconteceu. Tanto é que os egípcios partiram para os outros planos, como eu já disse, das parteiras e depois o próprio povo egípcio matar os filhos dos hebreus. Então veja que a dificuldade na vida não é motivo para deixar de ter filhos. Caso você seja um cristão, tenha saúde e casado, logicamente, no Senhor, tenha filhos. Quantos Deus mandar? Porque não há nada mais lindo e importante nessa vida do que nós criarmos filhos para a glória de Deus. Nós criarmos e educarmos uma criança para se tornar um adulto fiel a Deus e ser um adorador fiel a Deus. Para que essa criança, para que essa família seja luz e sal nessa terra e faça a diferença. Então pense nisso. Por mais difícil que a vida esteja, por mais opressão que você tem passado, por mais dificuldades, isso não é motivo para deixar de ter filhos. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e nos vemos aqui no próximo vídeo.